Livro de Malaquias, capítulo 4. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos falar nessa manhã sobre o tema Nasceu o Sol da Justiça. Nasceu o Sol da Justiça. Diz assim o texto: porque eis que aquele dia vem ardendo como fogo, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevador. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todos Israel, a saber, os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém. A palavra de Deus ela é maravilhosa, irmãos, porque ela nos revela o futuro. Ela é cheia de profecias, né? E acabamos de ler mais uma. E uma profecia, ela sempre traz alertas e chama a atenção para todas as classes de pessoas. Aqui, essa profecia divide a humanidade em duas partes, né? Uma parte que deve se preocupar e outra parte que deve se alegrar. Pela graça do Senhor que nos alcançou, nós estamos na segunda parte, né? A parte que se alegra. Agora, se alegra por quê? Se alegra porque nasceu o sol da justiça. Nasceu aquele que revela a glória de Deus. Nasceu aquele que revela a própria justiça de Deus para com todos os homens, toda a humanidade. Obviamente, o texto de Malaquias está prometendo o nascimento de quem? Jesus. Vamos lá em João, capítulo 1, versículo 14. Os irmãos vão entender porque o profeta se refere e porque João revela o sol da justiça que nasceu. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. Diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos o que, irmãos? A sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha só que legal, não é? Nós vemos a promessa e nós vemos a realização. João, através do seu testemunho, apontando: Jesus é o sol da justiça, que nasceu para todos nós, para todos nós. Queria trazer essa meditação, irmãos, porque esse é o texto que fecha o Antigo Testamento. E é muito maravilhoso nós vermos na Bíblia, a palavra de Deus, a cristocentricidade até no Antigo Testamento. Porque nós vemos a criação, o relato da criação, e logo depois nós vemos Deus confirmar que o homem, o ser humano, foi feito pelas três manifestações de Deus. Façamos
o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo trabalhando na criação do homem. E logo após a queda da sua criação, no capítulo 3, versículo 15 de Gênesis, nós vemos a promessa de Deus da vinda do sol da justiça. Aquele que se sacrificaria por nós para nos perdoar e nos purificar de nossos pecados. Aí vemos o último texto do Antigo Testamento, ou seja, vimos lá no início. Vemos o último texto do Antigo Testamento se referindo a quem? A Cristo. A Bíblia, ela é cristocêntrica. Ela tem Jesus Cristo no seu centro. O motivo da existência de Cristo, da Bíblia, é Cristo. O centro da existência da Bíblia é Cristo. E olha que coisa maravilhosa. É Cristo para nós. As crianças acabaram de cantar aqui, e as professoras de falar, que Cristo é a revelação de Deus para quem? Para nós. E nós aprendemos de Cristo aonde? Na Bíblia. Na Bíblia. E através desse texto, nós louvamos a Deus pelo nascimento do sol da justiça. Primeiro, porque esse nascimento, ele exige uma predisposição do indivíduo para recebê-lo. Olha que coisa interessante. Nesse texto aqui, nós vemos a promessa da vinda de João Batista. Não sei se os irmãos perceberam, mas quando ele fala assim, no versículo 5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, está se referindo a João Batista. Aquele que preparou o caminho, preparou os corações para quem? Para Jesus Cristo. Esse é um excelente momento da nossa vida, esse período agora, para meditarmos sobre isso. Ora, irmãos, nos momentos importantes da nossa vida, todos nós buscamos nos preparar de alguma forma, sim ou não? Não é verdade? Às vezes você tem que dar uma palavra no trabalho, apresentar um trabalho, fazer uma pesquisa, fazer uma apresentação para uma diretoria. Foi uma formatura de Rodrigo agora essa semana, teve que se preparar lá para fazer a leitura de forma elegante, formal, diante de autoridades lá, né? Teve que se preparar ou não teve? Teve que bolar aquele texto lá ou não teve? Exigiu tempo, né? Preparação. Nós nos preparamos para tudo nessa vida, irmãos. Tudo. E esquecemos de nos preparar para estarmos diante do sol da justiça. Diante de Jesus Cristo. Tem lógica isso? Nenhuma. Nenhuma. Estava falando com o Rodrigo, com a família, né? Até depois comentei com a Ana. Como é bonito a gente ir numa programação que tenha solenidade. Não que isso por si só signifique alguma coisa, mas, irmãos, nós estamos falando o seguinte, quando estamos diante de autoridades, nós precisamos saber nos portar. Sim ou não? E ali, quem estava sendo honrado lá na solenidade, lá de troca de cargo, de entrega de cargo, de assunção de cargo, eram homens. E estava todo mundo ali, quietinho, não via criança correndo para cá, ninguém se levantar para ir no banheiro. Eu fiquei impressionado com isso, sabia? Impressionado com isso. Não foi uma coisa assim de 2 horas, 3 horas, não. Uma coisa assim, duração de um culto aqui. Ninguém se levantou para ir no banheiro, todo mundo se segurou. Todo mundo que teve que ir no banheiro foi no banheiro antes, bebeu água antes. Estavam diante de homens. Todo mundo ali, ó,
quietinho. Os irmãos estão diante do Senhor nesse momento. Criador de todas as coisas, cuja glória foi revelada para o ser humano através de seu Filho Jesus Cristo. Esse momento agora é um momento de adoração, onde, apesar dos nossos corpos não estarem prostrados no chão, o nosso coração deve estar. Deve estar. Tem que haver um preparo, irmãos, para esse momento. Tem que haver uma predisposição. Tem que haver um desejo, uma alegria no nosso coração de estarmos diante do nosso Deus. Tem que haver. Olha só o que ele fala nos versículos 5, nós lemos, vamos ler o 6. E converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e faça o quê? Deus soberano, acabamos de cantar aqui, tem poder para isso. E como você trata Ele, e como você se refere a Ele, e como você está diante dEle, é a forma que Ele vai te tratar também. Por isso, João Batista foi enviado diante da face de Deus para preparar os corações para receberem Jesus Cristo, pregando o arrependimento. Vidas que estavam afastadas de Deus precisavam ser consertadas diante do Senhor, porque o grande dia do Senhor estava para vir. Abram, por favor, suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 14. Olha o que o Senhor Jesus Cristo diz acerca de João Batista. Versículo 11 a 14, 11 a 15, melhor. Mateus 11, de 11 a 15, diz assim: em verdade vos digo que entre os de mulher tem nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E João falou acerca do Senhor Jesus Cristo. Importa que eu diminua e que ele cresça. João sabia exatamente o seu lugar e qual era o tamanho do seu ministério. Ele estava preparado e queria preparar também os corações para receber a salvação em Cristo Jesus. Então, irmãos, nós precisamos preparar os nossos corações para louvar e bendizer o sol da justiça, o nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Segunda coisa, o nascimento do sol da justiça trará benefícios para aqueles que temem a Deus. E eu falei para os irmãos precisam se alegrar. Precisam se alegrar. A outra parte eu vou comentar daqui a pouco. Mas para nós, irmãos, Jesus Cristo é esperança. É verdade. É vida. É salvação. Versículo 2 diz assim: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Ou seja, trará salvação, e um bezerro cevado é sinônimo de quê? Cuidado, vida, prosperidade. E não somente prosperidade material, né? Quando a gente vê um animalzinho bem cuidado, né? Traz felicidade, traz alegria.
O lugar onde o animal está assim, né, é sinal que há cuidado, que há amor, há compaixão. Jesus Cristo trouxe para nós. Mas por quê, irmãos? Porque antes preparamos o nosso coração com o temor de Deus. Temor não é medo. Temor é respeito, é honra. Esse é um período de respeitarmos ainda mais o nosso Deus e de honrarmos e glorificarmos ainda mais o nosso Deus. Eu tenho falado para os irmãos, se reúnam no Natal com as vossas famílias. Celebrem o Natal, seja por cultura ou por tradição, mas não se esqueçam de uma coisa. Em tudo o que fizerem, glorifiquem o nome de Deus. Não se esqueçam de glorificar o nome de Deus. Pastor, sou eu só na minha família. Glorifique você, meu irmão. Glorifique você. Se você somente é o tenente, glorifique você. Porque Jesus, para você, é salvação, é esperança, é vida e vida eterna. E é nesse momento isso que temos que celebrar. Afinal de contas, os irmãos têm outro motivo? Tem outro motivo melhor? Será que a rabanada é motivo melhor? O panetone? Hein? As comidas do dia 24, será que isso é motivo melhor? As bebidas? Eu espero que não. Espero que não. Porque o sol da justiça nasceu para nós. Veio a esse mundo por todos nós. Nós precisamos lembrar. Por último, esse texto também traz um alerta muito triste. Porque com o nascimento do sol da justiça, veio juízo à terra. Pastor, não trouxe salvação? Sem dúvida. Sem dúvida. Mas inaugurou-se também, no mesmo tempo, o juízo de Deus sobre a face da terra. Quando Jesus nasceu aqui, o templo, a ampulheta, os irmãos sabem o que é a ampulheta? Sabem? É aquela que mede o tempo através da areia que vai caindo devagarzinho assim, né? Quando Jesus nasceu, Jesus virou a ampulheta e bateu na mesa. O tempo da humanidade está contado. O tempo de todos nós está contado. O juízo de Deus está sobre a face da terra. Aguardando que todos ouçam, desde o trabalho de João Batista, o arrependimento dos corações e o quebrantamento dos corações para receber a Cristo. Porque o sol da justiça nasceu para nós como salvação, mas nasceu também para a perdição daqueles que não creem. Nós precisamos pregar isso, irmão. Cristo é salvação, mas Cristo também é a justiça de Deus manifestada ao ser humano. Aquele que crê nele e recebe nele a justiça de Deus através do sacrifício do Calvário, tem o perdão de seus pecados e tem a salvação. Mas aquele que ignora esse sacrifício e toda a obra do Senhor Jesus Cristo, a ira de Deus permanece sobre ele. Por enquanto, essa ira de Deus talvez não faça nenhum efeito na vida do indivíduo. Mas quando ele fechar os olhos aqui, não será o fim. Será o fim. E eu creio que temos muitos conhecidos nessa situação, sim ou não? Os irmãos são agentes de Deus para proclamar o nascimento do sol da justiça. E para que a condição desses indivíduos mudem para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Trabalhem em tempo e fora de tempo para divulgarem o nascimento do sol da justiça. Ele veio para juízo de Deus, mas veio também para a alegria nossa, para a bem-aventurança nossa, porque em Jesus nós temos os nossos pecados perdoados e temos esperança de vida e vida eterna. Que Deus possa nos abençoar.
e que os irmãos glorifiquem a Deus nesse período de suas vidas. Amém?